Oi, turma do livro Francisco de Assis, João Nunes Maia e o Espírito Miramês, no capítulo 19, O Servo Querido. Certa época, conversando com Jesus, com os discípulos, anunciando a sua ida para as regiões de luz junto ao Pai, João manifestou vontade de acompanhá-lo, porque o amava muito, e o Cristo sentenciou: importa que fiques até que eu volte? E João regressou novamente no século XII, na personalidade de Francisco de Assis, para assentar as bases da volta do Mestre. Foi ele quem abalou o mundo com a sua dignidade espiritual, com o seu amor sem limites. Foi ele o responsável pelo regresso de grande parte dos religiosos de todo o mundo aos ensinos primitivos do Evangelho. A figura pequena e franzina de Francisco de Assis carregava consigo bagagem espiritual que deslumbrava céus e terra. Veio viver o Cristo para que ele despertasse os corações dos homens. Francisco de Assis é o mesmo um evangelista em época e roupagem diferentes, o mesmo espírito de luz, com a mesma missão sublimada de amor em nome de Deus e do Cristo, com a sagrada missão de reintegrar a Igreja Católica Apostólica Romana nos caminhos da humanidade e da renúncia, de fazer com que o Evangelho se esplendesse em meio à petrificação na qual o orgulho e o poder temporal eram reconhecidos como verdadeiros senhores. Ele foi como que uma carta do mestre no envelope do corpo, endereçada aos homens de boa vontade que fossem capazes de lê-la. Eis que a lei da reencarnação se faz presente, mostrando a eternidade da alma que volta às lides da terra quantas vezes forem necessárias. A grande agremiação já mencionada teve no mundo a importante tarefa de resguardar os preceitos do príncipe da paz. Usou os meios que julgou necessários até o Espírito de verdade se revelasse pela revivência do pergaminho divino. No entanto, nesse grande intervalo, os céus, na consciência de que não poderia ser esquecido o vigiar e orar do divino amigo, de tempos em tempos enviaram à terra equipes de anjos. Assim a missão dos sacerdotes não ficaria esquecida em sua pureza. Não foram essas as palavras do alto, condensadas nos 10 mandamentos revelados ao legislador hebreu: amar a Deus sobre todas as coisas. O evangelho deveria ser pregado à altura do entendimento dos povos, sem avanço temporário, mas sem omissões. Francisco veio suscitar nos cristãos e em primeira linha nas autoridades eclesiásticas o perdão, a concórdia, a humildade, a fé, a caridade, o desprendimento e a obediência. Porquanto a prática aliada à teoria é luz que a esperança alimenta. Não estamos aqui fazendo críticas à organização cristã, a qual o mundo e as criaturas tanto devem. Estamos apenas mencionando os fatos e os meios usados pelo mundo espiritual para preservar o cristianismo dos ataques das trevas. Antes, porém, é uma honra para os que tiverem olhos de ver enxergarem a descida de tais mensageiros do Cristo no seio de comunidade como essa. Lembramos que o cristianismo primitivo ficou nas mãos da religião católica para que ela desse continuidade ao trabalho do Nazareno. Na escola de virtudes preceituadas pela Boa Nova no reino, a humanidade poderia encontrar os caminhos da verdadeira paz pelos próprios esforços. Entretanto, do 3º século em diante, ela começou a desfigurar a mensagem do Cristo, não por ação consciente dos príncipes da Igreja de Roma ou dos imperadores da época. Não houve culpa, tampouco do povo inculto e insatisfeito, sendo antes esquema da própria evolução. Como entender a ciência da vida sem pelo menos assimilar a ciência da terra? Como amar sem compreender para que serve o amor, se a massa humana era representada em sua grande maioria por ignorantes? De quem é a culpa? Se aceitamos a evolução e se fomos criados simples e ignorantes, sujeitos ao progresso, tudo está correto segundo a previsão de Deus e Jesus Cristo. Nenhuma engrenagem saiu fora dos seus limites de ação. A religião mais acertada é a que mais concita o amor. A verdadeira religião é aquela trabalhada pelos sentimentos no templo do coração. Ninguém é dono da verdade, ela se impõe por si mesma, por lei irremovível da evolução. Uma religião que aponta defeitos de outra não deveria se chamar religião, mas sim escória dos sentimentos mais grosseiros, drenados pela ignorância humana. Todas as religiões são raios do mesmo Deus, com esquemas variados a fim de despertar nos homens a natureza divina, programada em seu íntimo pelas mãos do Criador. Bom, vamos lá.
A gente já viu no livro inteiro, e agora ele retoma, né, essa fala de que Francisco de Assis é a reencarnação de João Evangelista. João Evangelista era o braço direito de Jesus. Em dado momento, João Evangelista falou: eu quero ir junto contigo. Jesus falou assim: eu prefiro que você fique e me espere. Então, nessa fala, subentende-se que o João Evangelista voltaria para a Terra, ficaria aqui esperando Jesus. Esse retorno de Jesus, que algumas religiões pensam que é fisicamente, na verdade é aquele auxílio que ele dá aos espíritos que ele envia. Então ele está sempre olhando por nós, ele está sempre intervindo por nós, ele é o governador do nosso planeta. Então tudo que acontece no nosso planeta, no nosso coração, nas nossas vidas, Jesus sabe. E ele vai mandando seus mensageiros de tempos em tempos para dar uma equilibrada, principalmente nas coisas erradas que nós fazemos, e as consequências são graves. Então ele vai amenizando essas consequências. A gente não paga tudo aquilo que a gente faz. É tudo a prestação, tipo Casas Bahia, né? Se fosse tudo de uma vez, a gente estava lascado, a gente não ia dar conta de pagar nunca. Então Jesus é muito benevolente com todos nós. E ele deixa também essa criação de religiões, ele deixa as pessoas à vontade para escolher os caminhos que eles querem para chegar até Deus. Então, nosso livre-arbítrio está diante dessas escolhas que nós fazemos. O que eu quero? Que tipo de religião eu quero? Eu quero aquela que tem ritual? Eu vou para a religião que tem ritual. Eu quero aquela que tem dogma? Eu vou para aquela que tem dogma. Eu vou para uma outra que é mais espiritualizada, que trabalha mais no campo espiritual do que material, então eu vou para ela. Eu gosto daquela que fica... eu esqueço o nome, que a gente fica fazendo os mantras, né, repetindo palavras. Eu prefiro essa que reforça a minha fé. Eu vou para ela. Não interessa qual o caminho, né? O que a gente aponta são os fatos, né, errados, que precisam ser corrigidos. E isso Jesus vai trazendo de pouco em pouco, através de missionários, pessoas que vão desfazendo, né, os nossos erros, amenizando esses erros. Então a católica apostólica romana, ela não era uma igreja que foi feita para os homens, para viver na abundância material, na riqueza. Ela não foi feita para isso. A igreja foi feita para guardar, né, para ela poder cuidar das palavras que os apóstolos escreveram, os evangelhos. Então ela foi a guardiã dessas palavras. E quanto ela foi guardiã, ela utilizou até certa forma mecanismos corretos. Aquele poder que ela tinha, só ela tinha acesso às escritas, e aí você vai numa igreja para ouvir o padre falar, ele fala aquilo que ele acha conveniente falar, diante das escrituras que só ele tinha conhecimento. Até aí estava caminhando bem. O problema foi a utilização da igreja para recolher bens das pessoas. Olha, você traiu a sua esposa. Para você não ir para o inferno, você me dá um pedaço do seu terreno. Ou então você me dá uma vaca que você tem lá no seu pasto, a vaca que dá mais leite, você dá ela para mim que eu te dou o paraíso. Esses acordos materiais, né, em troca de um benefício futuro no campo espiritual, e que só beneficiava o padre, a igreja e todo o clero que estava em volta daquela igreja, isso estava errado, é fato. Então, isso está errado. Hoje, se você vai numa igreja evangélica, por exemplo, a igreja evangélica, ela é baseada no protestantismo. O protestantismo nasceu protestando essa questão financeira que rodava dentro da igreja, o luxo da igreja, né? As imagens da igreja banhada a ouro, né? O castiçal, tudo que é utilizado dentro da igreja, ouro. Então, vinha materiais da Europa aqui para as igrejas do Brasil, tudo custando o olho da cara. Tem coisas que hoje, se você quiser fazer uma reforma numa igreja, você não pode fazer, porque é patrimônio público e porque tem aquela questão que um bloco daquela igreja veio da França. Então, só pode colocar um bloco que vier da França. A restauração de igreja custa o olho da cara, existe desvio de verbo atrás disso. Então, fatos a gente tem que criticar e arrumar. Todo homem pode fazer isso, não precisa esperar Jesus mandar um missionário.
Mas de tempos em tempos ele manda um missionário para acordar, para despertar a gente que nós estamos sendo tapeados, né? Então o fato tem que ser arrumado. Não pode desvirtuar a função da igreja, seja ela apostólica romana, anglo-saxônica, protestante, espírita, seja o que for. A religião que for, ela não pode desvirtuar da sua real função, missão, que é espiritualizar pessoas. Então, de quando em quando aparecem os missionários e dão uma mexida em tudo isso. A igreja evangélica hoje, a gente vê que tem muitas aí que estão sendo denunciadas por desvio de verba. Igrejas que estão ficando milionárias em razão daquele negócio do dízimo. Quando aquilo ultrapassa a necessidade de trocar uma lâmpada de uma igreja, trocar um banco, né, fazer uma manutenção, quando o dinheiro começa a entrar muito além do que realmente a igreja necessita, com aquela história das missões fora, né, que nós vamos ajudar a África, nós vamos ajudar o Nordeste, essas coisas assim, a gente tem que ficar com a orelhinha em pé, porque maldito o homem que acredita no homem. Então, de quando em quando vão aparecer, vão surgir dentro das religiões pessoas oportunistas que vão errar e vão falhar na missão de espiritualizar outras pessoas. Então, de quando em quando, Jesus manda os missionários. E Francisco de Assis veio bem nessa época que a Igreja Apostólica Romana começou a usar o seu poder de oratória para conduzir uma população a se juntar à igreja, a fazer tudo o que a igreja gostaria que ela fizesse, se tornando ali um cabresto daquela população, em razão da parceria que a igreja fez com o Estado, com o governo. Então, igreja e governo juntos, manipulando uma população a seu favor. E essa população subjugada. Então, vem Francisco de Assis para tentar reconduzir essa situação, para que todos possam evoluir espiritualmente e não ficar nesse jogo de empurra de negócios, de matéria, de bens, de conquistas, que depois ninguém vai levar. O que nós vamos levar na nossa mala é a moral que a gente desenvolver. Então, de tempos em tempos, pelo que eu entendi, a gente vai estar sempre junto com pessoas, com seres mais elevados que vão estar levantando, né, essa consciência nossa para o campo espiritual. A religião ela tem que estar em favor do nosso campo espiritual e não associada à matéria. Matéria é uma passagem, uma necessidade, nós estamos na matéria, mas nós não somos matéria, nós somos espíritos.